Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, eu estava conversando com uma cliente, né? E ela me relatou um fato bem interessante que talvez seja comum para muitos de vocês. Ela falou: "Ai, Gisela, já faz muitos anos que eu tô estudando para um concurso, eu queria muito passar nesse concurso, e aí finalmente, quando eu consegui passar, agora eu tô morrendo de medo de realizar esse sonho, né? Porque isso implicaria numa mudança de vida, uma mudança de cidade." E eu fico pensando, gente, como esse caso dela ilustra muitas vezes questões da nossa vida pessoal, né? Eu vejo muitas pessoas falando: "Ah, eu queria tanto viver um grande amor", mas aí a pessoa chegou na minha vida e eu fiquei morrendo de medo. Eu falei: "Ai, será que isso é pra mim?" A pessoa começa a sentir culpa de ser feliz, medo de viver aquilo. Então, a nossa mente, ela é muito interessante, porque ela fala sim e não ao mesmo tempo. Inclusive, essa é uma das características da mente. O Osho fala no livro Aprendendo a Silenciar a Mente que uma das características da mente é que ela é dual, ela transita entre polaridades. Então, quando a gente está identificado com a mente, a gente está sempre no caos, na dualidade, na dúvida. A gente está sempre questionando tudo, pensando: "Ai, será que isso é para mim?" Porque uma coisa, gente, é a gente acessar a sabedoria universal, que é aquilo que vem do ser, da conexão com a fonte. E outra coisa totalmente diferente é a gente acumular conhecimento. Por isso que o bordão aqui do canal é conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Muita gente acha esse bordão engraçado, porque na verdade o cabeção ele representa a dualidade da mente, que é aquilo que a gente quer transcender para escutar a voz da sabedoria do ser, para aprender a ouvir a voz do coração e não ficar identificado com conhecimentos. Muitas vezes a gente vai acumulando conhecimentos em livros que a gente lê, em informações que a gente aprende de outras pessoas, em técnicas que a gente aprende. Pelo fato da gente acumular essas informações, a gente acha que a gente sabe muito. Só que na verdade essas informações acumuladas não têm nada a ver com uma experiência real. E é por isso que elas são meramente intelectuais, elas não transformam, porque elas não têm a ver com uma sabedoria real. Elas não têm a ver com algo que a gente viveu, digeriu, sentiu. Por isso que o Osho fala que a verdade é uma experiência. A verdade não é algo que pode ser importado de fora, que alguém pode vir e dar para você ou enfiar a verdade na sua cabeça. Você tem que viver, você tem que sentir, você tem que intuir, você tem que se conectar com o seu verdadeiro eu. E quando a gente está muito no cabeção, né, na mente, na dualidade, a gente está sempre assim: "Ah, eu quero, mas também não quero", né? Sabe o tal do Deus me livre, mas quem me dera, né? A pessoa fala que quer casar, que quer ter filho, aí quando tem a possibilidade daquilo acontecer, a pessoa morre de medo e fala: "Ai, será que é isso mesmo que eu quero?" A pessoa quer muito ser feliz, viver um grande amor, e quando aquilo aparece na vida dela, ela fica: "Ai, mas será que é isso mesmo? Ah, eu acho que isso não é pra mim." Quantas pessoas querem ser bem-sucedidas profissionalmente que, quando finalmente conseguem atingir aquele objetivo, elas dão um jeito de se auto-boicotar, né, para atrapalharem a carreira, porque elas morrem de medo do sucesso, do reconhecimento público, da prosperidade em todos os níveis. Então, gente, claro que no nosso discurso, pelo menos teoricamente, a gente quer ser feliz. A gente quer viver um grande amor, mas muitas vezes a gente tem crenças negativas no nosso inconsciente, que são frutos da dualidade da mente. E essas crenças fazem com que a gente se auto-boicote, porque a gente está sempre nessa ambivalência. Isso acontece por conta da identificação com a mente. O Osho faz uma analogia muito interessante no livro Palavras de Fogo, recomendo que vocês leiam. Ele fala assim: quando o nosso sangue está circulando no corpo, a gente não para ficar pensando no sangue circulando. A gente também não para ficar pensando na nossa respiração. A gente simplesmente respira, mas a gente não acha que a gente é a respiração.
A gente não acha que a gente é o sangue circulando, a gente não acha que a gente é o coração batendo, mas infelizmente a gente acha que a gente é o nosso pensamento. Nas sociedades, principalmente nas ocidentais, né, que são muito cabeçudas, são muito mentais, muito intelectuais, nessa sociedade a gente aprendeu a se identificar com o nosso pensamento. A gente acha erroneamente que a nossa identidade é o pensamento. Só que na verdade o pensamento está só passando por nós. Só que muitas vezes a gente se apega a esse pensamento e a gente acha que a gente é aquilo. Analogamente, é como um motorista que está há muitos anos dirigindo um carro e ele acha que ele é o carro. Na verdade, ele está dirigindo aquele carro, ele não é aquele carro. Mas muitas vezes ele está tão identificado com o carro por estar lá há muitos anos que ele esquece que ele pode parar o carro, abrir a porta e sair. Muitas vezes ele ficou tantos e tantos anos dirigindo aquele carro que a porta enferrujou e na hora que ele vai tentar sair ele tem dificuldade de abrir a porta. É muito parecido com o que a gente faz com os nossos pensamentos, né, gente? Às vezes a gente acha que a gente é o pensamento. E aí, quando a gente vai treinar não identificação com o pensamento através da meditação, a gente fica tentando abrir a porta e não consegue. A porta está meio emperrada, está enferrujada. E na verdade o que nos tira dessa porta fechada, dessa identificação com o carro, dessa identificação com o pensamento, é olhar para dentro. Então, gente, quando a gente medita, a gente silencia o ego, não sei se vocês já experimentaram essa sensação. Esses dias eu tive uma vivência muito bonita, eu estava meditando em casa, estava uma manhã assim, uma manhã de outono, né? Um vento friozinho entrando pela janela, os passarinhos cantando, era de manhã. E eu fiquei sentindo aquela brisa tão agradável, os passarinhos cantando, o sol entrando pela janela. Eu particularmente adoro esse clima de outono, de sol, com um friozinho gostoso. E aí naquele momento eu fiquei tão em silêncio, eu fiquei tão dentro de mim mesma, tão em contato com quem eu realmente sou, que naquele momento não tinha problema nenhum. Eu simplesmente estava entregue ao aqui e agora. Eu podia ouvir o canto do pássaro sem me identificar com aquilo, desfrutando do canto do pássaro, desfrutando da brisa na janela, do prazer de estar vivendo aquele momento, do prazer de estar viva, do prazer de estar me sentindo íntegra e conectada com o todo, una com o todo. E é justamente nesses momentos que a gente consegue deixar os pensamentos passarem como se fossem nuvens passando no céu, que a gente fica alinhado com o todo. Porque em geral, vocês podem observar, a gente tem a ilusão da separação, né? Então a gente olha para outra pessoa e a gente tem a ideia de que aquela pessoa não está em nós, que ela está separada de nós, né? Que as coisas estão separadas da gente. Mas na verdade, todos nós estamos interconectados. Então, se eu estou aqui pensando algo negativo sobre alguém e essa pessoa está receptiva, ela está recebendo esse pensamento. Hoje em dia já existem estudos científicos, inclusive, que provam, né, que o pensamento independe do corpo, a consciência independe do corpo para existir. Então, dependendo daquilo que a gente pensa, a gente vai se conectando com formas pensamento e vai criando também formas pensamento. E essas formas, elas andam por aí, vamos dizer assim, e se conectam com os afins. Então, quando a gente está desalinhado, pensando negativo, sentindo negativo, a gente tem muito mais facilidade de se identificar com essas formas pensamento. E muitas vezes a gente acha que elas são originalmente nossas. E na maioria das vezes não são. Elas foram fabricadas, estavam andando por aí e a gente se conectou com elas por conta do nosso padrão de sentimentos. Inclusive, gente, o próprio medo que a gente tem de deixar o ego morrer numa vivência afetiva, por exemplo,
É um medo muito recorrente que está presente no inconsciente coletivo e muitas vezes a gente capta esse medo. Então a gente fica naquela brincadeira de esconde-esconde, sabe? Ah, eu quero um amor, mas o amor chega, eu saio correndo. Eu quero me esconder. Eu quero muito ser percebida pelo fulano de tal, quero muito que ele me olhe. Mas quando ele me olha, eu fecho o olho, eu saio correndo porque eu não aguento lidar com aquele olhar. Eu quero muito amar e ser amada, mas quando o amor chega perto, eu morro de medo, eu tremo na base, porque eu sei que aquele amor vai implicar numa transformação profunda, numa perda de poder para o meu ego. E uma das características do ego é que ele quer ter poder, ele quer ter o controle de tudo. E quando o amor chega, esse ego tem que morrer, ele tem que se derreter, ele tem que se transformar, tem que se desapoderar, né, para ficar uno com o todo. E o ego, ele é controlador, ele é mimado, ele é cheio de reivindicações, cheio de medos, de inseguranças. Então quando ele vê o amor chegando, ele treme na base. Então isso é muito interessante, por isso que a vida é cheia de contradições. As pessoas falam que querem uma determinada coisa, falam da boca para fora, né? Porque no fundo tá todo mundo cheio de medo, tá todo mundo cheio de contradições. Então claro que na teoria todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter paz. Só que apesar da gente falar isso, a gente tem atitudes muito contraditórias em relação a esses quereres. E essas contradições, elas não vêm do ser, elas não vêm do alinhamento com a fonte, elas vêm da identificação com o pensamento. E é por isso, gente, que na meditação a gente tem aquele momento de relação com o todo, de conexão com algo maior, de conexão com o que realmente importa. E aí a gente vai conseguindo cada vez mais ter momentos em que a mente para. Só que para a mente parar, não adianta a gente querer forçar a barra, implorar para a mente parar, porque não é assim que as coisas funcionam. Basta eu falar para você, olha, não pense num ovo de Páscoa maravilhoso, recheado com brigadeiro, aquele brigadeiro bem gostoso, molinho, que você come de colher. Basta eu falar para você não pensar que, obviamente, é exatamente nisso que você está pensando, porque o cérebro não entende o não. Então não adianta você tentar se obrigar a não pensar, obrigar a sua mente a ficar quieta, porque não vai adiantar. Não é assim que a coisa funciona. De tanto você treinar a não identificação com o pensamento, você vai fazendo isso todo dia um pouquinho, naturalmente você para de dar energia para os seus pensamentos. E chega uma hora que, de uma forma totalmente natural, sem você precisar controlar ou forçar a barra, os pensamentos vão ficando cada vez mais frágeis e vão perdendo poder. Mas esse processo é uma consequência natural do seu trabalho de não identificação com o pensamento. Isso não é algo que pode ser forçado. Por isso que não adianta eu falar assim para você, olha, não pense negativo. Não vai adiantar eu falar para você, não pense negativo, porque basta eu falar para você começar a pensar. Então, o grande treino é você deixar os pensamentos virem, mas não se identificar com eles. Da mesma forma que você não fica pensando sobre a sua respiração, você não fica pensando sobre o coração batendo, você não fica pensando sobre o sangue circulando. Essas coisas estão acontecendo, independente do seu controle. Você não está nem percebendo, mas seu sangue está circulando no seu corpo nesse momento. O pensamento é a mesma coisa, eles estão passando, deixa passar. E quando eu falo deixa passar, é para você não ficar cultivando o pensamento. Porque às vezes um pensamento vem, sei lá, de repente você está meditando. Quantas vezes isso acontece, gente? Provavelmente todo dia que você tenta meditar. Você está lá meditando e você começa a pensar nos boletos que você não pagou. Ai meu Deus, preciso pagar a conta de luz porque vence dia tal, porque precisa entrar o dinheiro do cliente tal para poder pagar tal coisa tal dia, porque eu não paguei o gasto, porque falta o condomínio, porque você já começa a pensar nos boletos, já começa a pensar nos problemas de família, nos problemas da sua mãe, do seu tio, do seu padrasto, da sua madrasta, do seu irmão, da sua irmã. Você já começa a pensar em tudo para tentar se boicotar. E tudo bem, deixa os pensamentos virem, não se obrigue a lutar contra eles, porque essa luta contra o pensamento gera uma tensão, e essa tensão faz você chafurdar ainda mais nos pensamentos.
Por isso que o ideal é você deixar os pensamentos passarem. Então, você estava lá, você começou a meditar, aí você começou lá com o ciricutico, com a inquietação, né? Quem nunca, né, gente? Começou lá a se mexer toda, a pensar nos boletos, a pensar que tinha que pôr gasolina no carro, pensar que tinha que comprar não sei o quê. Calma. Não fica cultivando esse pensamento. Veio o pensamento do boleto para pagar, deixa vir. Não fica aprofundando no pensamento. Ah, porque eu tenho que pagar tal dia. Não, deixa. Deixa ele passar. Aí veio o pensamento do problema com a tia Mariazinha. Deixa passar. Não fica cultivando aquilo. Não fica chafurdando naquilo. Do mesmo jeito que ele veio, ele vai. Como uma nuvem passando no céu. E aí, de tanto você fazer isso, você vai tirando o poder dos pensamentos. Porque os pensamentos, eles existem. O Osho fala isso nesse livro Palavras de Fogo e também no Aprendendo a Silenciar a Mente. Quando você fica dando muita força para os pensamentos, eles vão ganhando energia. Então, se você começa a pensar numa coisa, você vai chafurdando, você se aprofunda. Você lembrou de um ex-namorado enquanto você estava meditando. Aí você vai stalkear o ex-namorado, aí você vai stalkear a atual namorada do ex-namorado, aí você vai stalkear a família da namorada do ex... Quando você se dá conta, você está stalkeando a tataravó da atual namorada do seu ex-namorado, né? Você vai entrando nesse labirinto e quando você se deu conta, você deu muito poder para os pensamentos. Eles foram ficando cada vez mais fortes, eles foram ganhando cor, ganhando vida. Mas quando você desapodera o pensamento, quando você tira a energia do pensamento, quando você não fica cultivando, endossando aquilo propositalmente, você vai percebendo que com o tempo eles vão diminuindo. E vai chegar uma hora, para mim ainda não chegou, mas segundo o Osho, vai chegar uma hora que esses pensamentos vão parar completamente, que é o estado muito próximo da iluminação, né? Aí você vai simplesmente fechar seu olho e a sua mente já vai estar parada. Você não vai precisar se esforçar para ela parar. Você não vai precisar ficar treinando a não identificação. Porque o estado meditativo já vai ser o seu estado natural. Porque na verdade, gente, todos nós na excelência biológica, a gente já vive em estado meditativo. É que a gente aprendeu ao longo de muitos e muitos séculos a se identificar cada vez mais com a mente e a dar cada vez mais poder para os pensamentos. Por isso que fica mais difícil essa não identificação. Mas de tanto a gente fazer, de tanto a gente praticar a não identificação, chega uma hora que naturalmente a mente para. Mas esse processo, ele acontece naturalmente, ele não aconteceu porque você ficou assim, ai mente, fica quieta mente, não posso mais pensar isso. Que às vezes você lembra no seu ex, você não quer pensar nele, você fica brigando com a mente. Só que, gente, a gente não consegue nada com briga, porque a briga gera tensão. Ela faz você sair da fluidez da vida. Ela faz com que você haja contra algo, com que você seja reativo. E quanto mais você briga contra algo, mais força você dá para aquilo. Porque você está dando poder, você está dando atenção. Se você quer que algo pare de se repetir na sua vida, não adianta você olhar para aquilo, focar naquilo e dar poder para aquilo, dar força. Você tem que deixar ir, tem que deixar passar. Então você tem que deixar essa tensão de lado, sair da energia da encrenca. Como é que você faz isso? Deixando a mente passar, deixando os pensamentos irem e virem como se fossem nuvens no céu, fazendo meditações diárias, né? E aos pouquinhos essa mente vai aquietando, aquietando, e esse processo vai ficando cada vez mais fluido, cada vez mais natural. E aí o que é interessante que vai acontecer na sua vida, e você vai perceber isso, é que você não vai ter tanto essas contradições de falar que quer uma coisa e quando a coisa chega você foge, porque você morre de medo daquilo. Você quer, mas não quer, Deus me livre, mas quem me dera, né? Você fica naquela briga de gato e rato. Não vai mais ter essa ambivalência na sua vida, porque você não vai estar mais identificado com a mente. Porque quem traz a dualidade, essa separação, é a mente, né? Essa contradição é a mente. Quando você está uno com a fonte, uno com o todo, você está aqui para servir ao todo e não mais para servir os desejos do seu ego, que são tão contraditórios. Quando você se coloca a serviço do todo, você está aqui na vertical, sendo um canal para a unidade falar através de você.
Então você é nesse momento um servo do todo, da energia da fonte, da energia de Deus, como você quiser chamar. Quando você está a serviço do todo, você não age mais pelos desejos do egão, né, que é contraditório, que é cheio de limitações. Não. Você age através da percepção que vem da conexão com o ser. E essa conexão com o ser, ela não é dual. Então, quando você quer algo, você quer aquilo do que você necessita e não aquilo que o ego deseja. Essa é a grande diferença entre você estar alinhado com a fonte e não estar alinhado com a fonte. Olha só, quando você não está alinhado com a fonte, você fica querendo coisas para saciar os desejos do egão. Ah, eu quero isso, eu quero um carro assim assado, eu quero uma casa assim assado, eu quero tal coisa. Você fica querendo suprir os desejos. E aí você pode até conseguir aquelas coisas. Você tem uma excitação efêmera, né, uma anestesia temporária, mas aquilo passa e depois você passa a desejar outras coisas. Porque não tem como a gente se nutrir verdadeiramente quando a gente está vivendo como um cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Que é essa ânsia que a gente tem de suprir os desejos do ego. Quando a gente está nessa vibe de querer suprir esses desejos, aí uma hora eu quero isso, depois eu quero aquilo, quando a gente está identificado com a matéria, nessas ilusões do ego, a gente fica conquistando coisas que não nos preenchem realmente, que são transitórias. Mas quando a gente vai para o que realmente importa, para a conexão com o eu real, conexão com a fonte, a gente sai dessa ambivalência, dessa dualidade e a gente aprende a se abastecer do eu real. O eu real, ele está conectado com a fonte. E aí, gente, o que é muito bonito que acontece é que a gente entra nessa conexão cósmica, a gente vai cada vez mais construindo uma vida interior muito próspera, muito rica, e a gente conhece o que o nosso eu real quer. E aí a gente não se sente mais sozinho, porque a gente descobriu o prazer, a alegria da solitude, porque é na solitude que a gente se conecta com a fonte. E aí quando a gente vai para a vida, a gente vai abastecido do melhor de nós mesmos. A gente vai consciente, permitindo que a fonte, que o todo, que Deus, que o divino fale através de nós. E aí a gente não vai para a vida com esses medos, com essas inseguranças, com essas tensões, com esses bloqueios. A gente vai solto, vai entregue, vai livre para poder amar e ser amado, para poder trocar, para poder jorrar essa energia de amor incondicional nos outros. A gente não vai mais naquela postura de medo, de carência, de reivindicações, porque a gente tem tanto para dar, a gente está transbordando tanto de alegria por conta da conexão com a fonte, que a gente quer compartilhar, que a gente olha para as pessoas não mais fazendo reivindicações internas que vêm de uma carência excessiva, a gente olha querendo trocar, querendo contribuir, querendo agregar, querendo somar, querendo compartilhar. Mas essa postura de compartilhamento, ela veio naturalmente, porque nesse processo de autoconhecimento a gente teve vivências onde a mente parou, onde a gente saiu da dualidade, onde a gente aprendeu a se desidentificar dos desejos do ego para se conectar com as necessidades reais do nosso ser. A gente aprendeu a se conectar com a energia da fonte, e a fonte é inesgotável, ela é cheia de alegria, ela é cheia de amor, porque ela não está identificada com circunstâncias externas, ela é a substância, ela é a essência, por isso que ela tem um amor incondicional e inabalável que independe do que está acontecendo fora. E aí nessa postura interna de querer jorrar, de querer contribuir, você vai perceber que você vai perdendo o medo de amar, porque o amor se torna uma aventura, você quer compartilhar. E aí o seu ego, ele não fica mais querendo controlar tudo de forma cartesiana, porque ele entende que esse excesso de lógica e cartesianismo, na verdade, está o afastando da fonte, do seu eu real. E aí com tanta amorosidade para dar, você começa também a jorrar essa amorosidade e a atrair outras pessoas que também querem jorrar, que também querem compartilhar, que tem tanto para dar, que querem trocar.
e aquelas que ainda estão num estado de consciência às vezes um pouco mais primitivo, cheio de medos, de rancores, de raivas, você vai percebendo que o seu amor incondicional, ao ser jorrado no mundo, ele acaba contagiando essas pessoas também. E você vai plantando sementes através da sua amorosidade. E é por isso que eu sempre falo para vocês, gente, num mundo doente como o nosso, a consciência amorosa é a verdadeira e única subversão que existe. Porque quando a gente transforma o nosso mundo interno amorosamente, esse amor jorra para fora e vai transformando o mundo externo. E aí, gente, a gente vai plantando sementes de amor, de alegria, de consciência. E você vai percebendo que não foi preciso lutar contra a inconsciência. O Ali Cravo tem uma frase belíssima, ele fala assim: não brigue contra as sombras, aumente a sua luz. E é isso. Quando você aumenta a sua luz, você não precisa perder tempo, nem gastar energia tentando convencer as pessoas de nada, obrigando as pessoas a saírem da sua própria inconsciência. Não, você com a sua própria amorosidade se torna um exemplo e vai contagiando outras pessoas num efeito dominó da generosidade, da bondade, do amor ao próximo. Mas esse amor ao próximo, parafraseando Jesus, ele tem que ser fruto do amor a você mesmo. Muitas vezes a gente fala ame ao próximo, mas a gente esquece do como a ti mesmo. Então por isso que a gente precisa primeiro da nossa solitude, da conexão com a fonte, da conexão com o eu real para a gente transcender a dualidade da mente, transcender a dualidade do ego para poder jorrar essa amorosidade, para poder doá-la para o mundo. Só que essa doação primeiro veio dessa conexão com o eu real, da construção de um mundo interno muito rico, de um mundo interno muito próspero, para que você possa contribuir com o todo através da sua consciência e não mais do seu medo, da sua raiva, da sua angústia, porque quando a gente está nessas energias mais densas, a gente não age movido pela percepção, a gente age movido pela reação. E quando a gente está reativo, a gente tende a fazer coisas que em nada tem a ver com a energia da fonte, com a energia do nosso eu real. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se fez sentido para você, lembra de deixar seu like aqui para mim, compartilhar esse vídeo com seus amigos e, claro, se inscrever no canal se ainda não tiver inscrito. Um grande beijo e até os próximos vídeos.